Quando eu falo de cardio, eu falo exercício aeróbico, eu tô falando de esteira, bike, né, escada, elíptico, e todos esses exercícios a gente considera exercícios aeróbicos ou exercícios de cardio, porque eles elevam a frequência cardíaca. O que é um exercício aeróbico? O que você pode utilizar como exercício aeróbico? Qualquer exercício é bom como cardio. Então assim, lá, eu posso fazer esteira? Pode. E bike? Também. Escada também, pular corda também, polichinelo, correr na rua, correr dos cachorros. Ai, socorro! Tudo é cardio. Transátil? Então, transar, João, depende como você transa, viado. Porque se você for passivo na transa, aí não é cardio. É cardio pra quem tá transando com você. E se você for daqueles que, tipo, se esse cardio durar 2 minutos, não funciona. E na verdade tem uma galera que fala, não, eu transar, e aí vai lá 30 segundos, né? Então isso não é cardio. Olá, Marilene. Vamos voltar aqui. Então todos os exercícios são considerados cardio desde que a sua frequência se eleve. Frequência subiu, se manteve alta, beleza, é cardio. Então a gente pode considerar. Qual cardio é melhor? Isso não existe. Você vai entender que o melhor cardio é aquele que você gosta de fazer. Vou te dar um exemplo. Caraca, eu não gosto de fazer esteira. Por quê? Pra eu conseguir chegar numa frequência legal na esteira, eu tenho que correr. E se eu correr, por conta do meu peso, meu joelho dói. Então, a esteira pra mim é um cardio ruim. Escada é um cardio que pra mim funciona melhor. Então, é legal pra mim. Então, eu gosto de fazer escada. O Electros, ele colocou aqui, jogar futebol é cardio? Depende, bro. Depende de como é que você joga. Então, assim, existem posições no futebol que correm muito pouco. Pega o zagueiro, por exemplo. O cara se movimenta muito pouco. Agora, pega um meio campo. Mano, esse cara, ele vai e volta o tempo inteiro. Então, para ele é um bom cardio. Depende da posição que você está jogando e depende da sua forma de jogo. Pensa, coloca na sua cabeça que cardio é tudo aquilo que a sua frequência sobe e se mantém. Se você gosta de fazer, por exemplo, bike é um bom cardio para você. Então, tudo é cardio. O que vai depender, gente, é exatamente a intensidade desse cardio. E agora, a gente começa a entrar numa questão que é importante. Qual a intensidade de cardio que você faz? Mas antes até de falar da intensidade do cardio, e a gente vai falar exatamente... a gente não, né? Eu vou falar exatamente na questão de, será que o seu cardio está valendo a pena ou será que você está perdendo seu tempo lá? É o quê? Antes disso, é importante saber por qual motivo fazemos cardio. Durante um tempo, a gente acreditava que fazer cardio atrapalhava a hipertrofia e existem estudos mostrando isso, comprovando que quanto mais avançada a pessoa for, mais influencia, mais atrapalha. Porém, a gente está falando de uma situação de um atleta da Open, né? Um cara super pesado, não é o comum. Então hoje a gente não defende mais essa ideia que o cardio atrapalha a hipertrofia. E existe, isso é muito interessante vocês saberem, existe uma fundamentação a nível celular que o cardio atrapalha a hipertrofia. Por quê, gente? Imagina que existem 2 estradas e você vai caminhar em uma delas. Você precisa escolher entre a estrada A e a estrada B. A estrada A gente chama de mTOR e a estrada B a gente chama de AMPK. A estrada A, ela te leva para a hipertrofia e a estrada B, ela te leva para o catabolismo. Então a mTOR leva você para construir músculo e a estrada B, ela te leva para perder músculo. Então quando você treina musculação, você anda na estrada A, você vai pela estrada A, você ativa a mTOR. Quando você faz cardio, você anda pela estrada B, você ativa a AMPK. Ou seja, você cataboliza na estrada B. Então uma estrada faz com que o seu corpo desenvolva músculo, vou ficar mais forte. E a outra estrada faz com que o seu corpo perca músculo. Então, quando você faz o cardio, você ativa essa ativa essa estrada da MPK e isso faz com que você catabolize, faz com que você perca músculo. Então a gente olhava para isso e falava, opa, então não é bom fazer esse negócio. A questão aqui é, quando você faz o cardio, você ativa a MPK. Porém, quando você termina o cardio, você desativa. Ou seja, o estímulo que você dá dentro dessa estrada que cria catabolismo, ele ocorre somente durante o cardio. Quando você termina o cardio, tudo volta ao normal. Eu não acredito no que eu ouvi. Então é exatamente por isso que hoje a gente recomenda
que vocês façam cardio para hipertrofia. Então, qual é a questão? E aí vocês vão começar a se ligar o quanto que o cardio é importante. Quando você faz cardio, tem todo esse lance e tal, você vai lá, ativa MPK, parará, e aí é ruim, beleza, tá. Mas quando você termina, você começa a se beneficiar dos efeitos do cardio. Quais efeitos são esses lá? Primeiro efeito, você melhora a sua sensibilidade à insulina. Isso vai fazer com que você hipertrofie mais. Quanto mais sensível o seu corpo estiver à insulina, mais desenvolve músculo. E detalhe, mais reduz gordura também. Quando você faz cardio, você melhora a sua atividade ou toda a sua densidade mitocondrial. É basicamente o seguinte, você deixa o seu corpo mais funcional para queimar gordura. Quando o seu corpo fica mais funcional para queimar gordura, ele basicamente começa a evitar queimar músculo. E nisso eu tô falando nas próximas horas do seu dia. Eu tô falando em 24 horas do seu dia, fora o momento ali que você tá fazendo cardio. Qual é a questão aqui? Durante o dia é que vai determinar se você vai construir músculo ou não, se você vai perder gordura ou não. Não é no treino. Ai, que loucura! Então, quando você termina o treino e você vai viver, aí vai determinar o que vai acontecer com o seu corpo. Então, quando você faz cardio, você melhora toda essa atividade mitocondrial e durante o seu dia, ao invés do seu corpo tirar a energia do músculo e catabolizar esse músculo, ele tira energia da gordura. E isso é legal. Então, assim, dentro disso, olha que coisa interessante. Dentro disso, eu já tô te falando que se você tem o seu cardio em dia, você cataboliza menos músculo e perde mais gordura. Ou seja, uma pessoa que tem o seu cardio em dia, e daqui a pouco a gente vai falar sobre o que é isso, né, de cardio em dia, ela cataboliza menos músculo, ela perde menos músculo e perde mais gordura. E aí eu vou falar para ti que essa questão de perder menos músculo, perder mais músculo, vai determinar muito para onde o seu físico tá indo, porque hipertrofia, aumentar músculo, é basicamente um trabalho árduo de não perdê-lo, porque o nosso corpo ele cataboliza com muita facilidade. E tem mais uma questão, quando você tá com o cardio em dia, você aumenta o que a gente chama de VO2 máximo. Com isso, você aumenta também o que a gente chama de coeficiente respiratório. Dentro desse negócio todo, basicamente, quanto melhor o seu VO2, quanto melhor o seu coeficiente respiratório, mais gordura você perde durante o dia. Então a gente tem aqui basicamente duas explicações pelas quais você ter o cardio em dia vai fazer você perder mais gordura e aumentar mais músculo. Ou seja, caraca, fazer cardio é legal. Bem louco! É bom para nossa estética. Vai te deixar com volume muscular maior e vai te deixar com um percentual de gordura menor. Além de tudo isso, óbvio que existem melhoras da saúde. Então, fazer cardio está diretamente associado à melhora de toda a função cardiorrespiratória, de toda a função cardiovascular. Nosso cérebro funciona melhor quando a gente faz cardio. Então, assim, fazer exercício aeróbio é bom pra caramba, pra tudo, pra todas as questões aí, tanto fisiológicas no sentido de saúde quanto de estética. Então, com isso a gente entende que por que antigamente se falava que fazer cardio era ruim e por que hoje a gente fala que fazer cardio é bom. Por que hoje a gente sabe que fazer cardio faz muito bem tanto para nossa saúde quanto para nossa estética. Entendemos que fazer cardio é legal. Falta a gente falar quantos minutos fazer, quantas vezes fazer por semana, qual a intensidade do cardio. E essa intensidade do cardio vai determinar se você vai ter um bom resultado ou não. Antes da gente dar continuidade nisso, eu vou fazer um adendo que eu acho muito interessante. É o seguinte, gente, há um tempo eu li um livro intitulado A Mente Afiada. Mente Afiada. E o autor, ele fala sobre o funcionamento da mente, etc e tal, mas ele dedica boa parte do livro, cerca de 80%, para falar do declínio cognitivo e a doença de Alzheimer. Declínio cognitivo, todo mundo vai ter. Então, assim, independente se você é jovem ou mais velho, é interessante você já começar a parar para pensar nisso, pelo menos em alguma medida. E aí ele fala que um dos remédios para prevenir a doença de Alzheimer é fazer exercício aeróbico. Estou falando para vocês de um psiquiatra neurocientista, que foi o cara que escreveu o livro. Ou seja, o cara médico, ele poderia falar de um monte de remédio e o cara falou de exercício aeróbico.